A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês grandemente em nome de Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus, se encontra no livro do profeta Isaías 46, do 1 ao verso 4, que diz assim: Bel está abatido, Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as feras, e as cargas dos vossos fardos são canseiras para as feras já cansadas. Juntamente se curvaram-se e abateram, não podia livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vos a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levado desde a madre. Até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei, e eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu mesmo trarei, e vos livrarei. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Esse versículo da palavra de Deus, meus amados irmãos, fala da queda dos ídolos de Babilônia. E esse versículo da palavra de Deus, ele fala de dois ídolos, Bel e Nebo. São dois ídolos que tinha lá em Babilônia. Glória ao nome de Jesus. Dois ídolos que era carregado por animais. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Ídolos, imagens que estava lá em Babilônia. Glória ao nome de Jesus. E o povo, aleluia, carregando os ídolos. Os animais carregando os ídolos. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. E é algo que chama atenção. Duas imagens, dois ídolos. Glória a Deus. Bel e Nob. Dois ídolos, duas imagens, dois deuses. Glória ao nome de Jesus. E a gente sabe que na Babilônia tinha muita imagem, muitos deuses. Glória ao nome de Jesus. E Bel significa Senhor, ou mestre, ou Baal. Esse ídolo, essa imagem, Bel. E Nebo, glória ao nome de Jesus, é o Deus da sabedoria, da escrita e da leitura. Dois deuses que estavam sendo carregados por animais. Veja, pessoas adorando, pessoas sendo prostradas diante desses deuses, diante desses ídolos que não podem salvar, que não podem fazer nada pela sua vida. Deuses sendo carregados. Veja, glória ao nome de Jesus. E o verso 2 diz: juntamente se curvarão e se abaterão. Glória ao nome de Jesus. Então, ídolos caíram, não puderam salvar. Ídolos sendo carregados, ídolos sendo adorados. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Veja como é a cegueira. Veja como é a idolatria. Idolatria a ídolos. Idolatria a deuses. Veja que ponto chega o homem. Chega a humanidade. Uma cegueira. Glória a Deus. Algo que Deus não se agrada. Algo que Deus abomina. A idolatria. Pecado. De vez do homem adorar Deus, de vez do homem adorar o Criador, de vez do homem adorar a Deus que fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o homem vai adorar ídolo, o homem vai adorar falsos deuses. Deuses sendo carregados por animais, por feras.
Deus. E Deus dizendo ao povo de Israel: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo restante da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre, e sois levado desde a madre. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus manda a Israel olhar, perceber que desde a madre, que desde o ventre, Deus está conosco, Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado força, Deus está conosco, não nos abandonou, Ele é o Salvador, Ele é o Criador, e os ídolos e as imagens da Babilônia, glória a Deus. Aí o verso 4, Isaías 46, o 4 diz: até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei, e vos fiel vos levarei, e eu vos trarei, a vós livrarei. Então o Senhor diz pela sua palavra: até na velhice eu serei o mesmo. Até na velhice o Senhor está. O Senhor não abandonou. Deus não vai nos abandonar. Deus não vai nos deixar. Porque Ele está conosco. Até na velhice. Até quando eu e você veio ao mundo. Quando a gente nasce, o Senhor está conosco. E Ele diz: eu estou com vocês até na velhice. Até as cães. Cães significa cabelo branco. Na velhice eu estou com vocês. Eu não vou deixar vocês. Eu não vou abandonar vocês. Até na velhice. Até na doença. Até vocês quando estiverem só. Eu não vou deixar vocês. Eu não vou abandonar vocês. Porque é um momento que muitos pensam. Eu penso, vocês pensam às vezes na velhice. Pensa no futuro. Todo mundo pensa na velhice, no futuro. Mas Deus não vai deixar. Deus não vai abandonar. Glória ao nome de Jesus. E Ele carregará. É Deus que nos carrega. É Deus que nos sustenta. Tem pessoas que estão carregando ídolos, estão sustentando o ídolo. Mas o nosso Deus é diferente. É Deus que me sustenta, é Deus que me carrega, é Deus que me dá força, é Deus que me dá a mão, não é ídolo. O que é que um ídolo, o que é que uma imagem pode fazer por mim, pode fazer por você? Me diga, não pode fazer nada. Não pode te livrar, não pode te salvar. E as pessoas são cegas. Essa geração de hoje também é cega. Igualmente aqui na Babilônia, que adorava ídolos, que carregava ídolos, que prostravam diante de ídolos, invocando ídolos. O mesmo é hoje. Quantas pessoas invocando, quantas pessoas adorando ídolos, imagem de escultura. O que é que uma imagem dessa pode fazer por você? E tem muitos que ainda diz: eu adoro Deus, eu não adoro cicrano, eu não adoro fulano, eu adoro Deus, mas está agarrado com a imagem. Por que você não solta a imagem? Por que você não adora o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus criador? Por que você não adora? Por que você não pega essas imagens, joga fora e quebra? Porque essas imagens que você adora, que você carrega, o que é que essa imagem pode fazer por você? O que é que essa imagem pode fazer por mim? Nada. Você está preso, você está cego, você precisa ser liberto, você precisa ser salvo, você precisa entregar sua vida a Jesus. Porque nessa situação, você está adorando o Deus falso. Você está adorando um Deus que não é o Salvador. Um Deus cego. Um Deus que não pode ver.
Um Deus que tem nariz e não pode cheirar. Um Deus que tem ouvido e não ouve. Um Deus que tem mão e não pega. Um Deus que tem pé e não pode andar. Está preso, está sendo carregado. Os ídolos sendo carregados por animais. E os ídolos caem, os ídolos quebram. A queda dos ídolos de Babilônia. Se o ídolo cai, se o ídolo quebra, será que ele pode fazer o que por você? Até quando você vai estar preso e cego adorando ídolos, adorando imagem de escultura? Até quando? Até quando você vai ser enganado? Até quando você vai dar ouvido aos ídolos? Ouvido aos deuses? Até quando você vai estar nessa? Procure a sua salvação. Procure libertação. Procure Jesus enquanto é tempo. Porque esses ídolos não podem fazer nada por você. Ídolos são imagem. O que é que uma imagem pode fazer por você? Pode fazer por mim? Nada, meu amigo. Que cegueira. Que falta de entendimento. Que falta de sabedoria. Glória a Deus, você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Glória ao nome de Jesus, porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o mesmo. Ele não mudou. Deus, Ele não muda. A sua palavra é fiel. Se Ele está conosco desde a madre, desde o nascimento, Ele está conosco até na velhice. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos sustentar em todos os momentos da vida. Glória a Deus. É Ele que nos leva. É Ele que nos sustenta. As pessoas estão carregando ídolos. Estão carregando imagem. Mas Deus é diferente. É Deus que carrega eu e você. É Deus que sustenta eu e você, é Deus. Não é ídolo, não é imagem, não é qualquer tipo de imagem. Vários deuses, mas não pode fazer nada por você. Você pode ter muita imagem, você pode ter muito ídolo, você pode invocar essas imagens todas que você tem. O que é que ela pode fazer por você? Essa imagem que você invoca, que você adora, o que é que ela pode fazer por você? Ela pode te livrar? Ela pode te salvar? O que é que ela pode fazer por você, meu amigo? Me diga. Vocês estão perecendo e não sabem. Vocês estão perdendo a salvação e não sabem. A salvação é simples. Adoramos a um Deus vivo e poderoso. Adoramos a um Deus que nós não vemos Ele, mas nós sabemos que Ele existe, Ele é real. E nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Não precisa eu e você adorar um Deus feito pela mão de homens. Esse Deus eu não adoro. Esse Deus eu não glorifico. Esse Deus eu não exalto. Eu exalto o Deus poderoso. Eu exalto o Deus verdadeiro. Eu exalto o Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Adore esse Deus. Foi isso que Jesus falou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Para adorar o Pai, para adorar Jesus, não precisa de nenhuma imagem. Não precisa eu ter imagem em casa. Não precisa eu carregar imagem. Não precisa eu me prostrar diante de uma imagem de escultura. Não precisa. Para adorar a Deus, só é eu dobrar os meus joelhos. Só é eu falar com o Pai em secreto, em oculto. Não precisa de imagem. A imagem, estão carregando a imagem. Veja como a imagem é tão fraca. Cai e quebra. Estão carregando. E o nosso Deus, que Ele é vivo e poderoso,
Ele que está conosco, é Ele que nos carrega. E até na velhice o nosso Deus está conosco. Ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar. Em momento algum da vida. Glória a Deus. É Ele que nos livra. É Ele que nos sara. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Adore esse Deus. Adore o Deus verdadeiro. Adore o Deus da Bíblia. Adore o Deus de Israel. Adore Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. É esse que você tem que adorar. É esse que você tem que buscar. Você está buscando o Deus falso. Você está buscando e adorando o Deus que não pode te salvar. Você pode viver toda a sua vida adorando imagem. Você está perdendo o seu tempo. Você pensa que está salvo. Você pensa que está adorando a Deus, mas não está adorando a Deus. Você está perdendo o seu tempo. Adore ao Deus vivo. Adore o Deus poderoso. Adore o Deus que pode todas as coisas. Então a queda, os ídolos, as imagens de escultura, os deuses, não podem fazer nada por você. Glória a Deus. Eles caem, eles quebram. Mas Deus, Ele é vivo e é poderoso. Está sempre conosco. Mas os ídolos caíram, foram destruídos. E agora? Caiu, foi destruído. E eles foram carregados por animais. Os animais que carregavam os ídolos. Veja que situação, que cegueira. Meu Deus, é coisa que Deus abomina. Adoração a ídolos, adoração a imagem de escultura. Você está tirando a adoração do Deus verdadeiro e colocando um Deus falso. Um Deus de pedra, um Deus de pau. Meu Deus. E isso vem acontecendo até hoje. Isso que aconteceu no Antigo Testamento, em Babilônia, com o profeta Isaías. Isso acontece até hoje. As pessoas estão adorando ídolos. As pessoas estão adorando imagem. As pessoas estão carregando imagem de escultura. Aqui está falando que os animais carregavam as imagens, os ídolos, 2 ídolos, os animais carregavam. Bel e Nebo. 2 ídolos, 2 imagens. O Deus da sabedoria, o Deus da escrita. E o Senhor, ou mestre, ou Baal, 2 ídolos, 2 imagens. Era carregada por animais. E essas imagens, sendo carregadas por animais, caíram. A sua queda, o seu fracasso, sendo carregadas. Antigamente eram animais que carregavam os ídolos, as imagens. E hoje quem carrega é as pessoas. Hoje quem carrega são as pessoas. E a gente vê hoje pessoas carregando ídolos, pessoas carregando imagem, carregando santo. Glória a Deus. Carregando santo, carregando imagem. Veja que cegueira. Veja que abominação. Pessoas, aquela multidão de pessoas carregando imagem nas ruas, cantando com a vela acesa. Veja que situação esse povo está. E esse povo não quer ouvir a verdade. Esse povo pensa que está salvo.
Quando a pessoa prega a verdade, quando a pessoa fala a verdade, ninguém quer ouvir. A cegueira é tão grande que as pessoas não querem ouvir. Mas ainda é tempo de você largar esses deuses. Ainda é tempo de você largar essa imagem de escultura e adorar somente a Deus. Adorar somente o Deus de Israel. Porque em nenhum momento ele vai te deixar. Até na sua velhice, o Senhor está lá contigo. Ele não vai te abandonar, não vai te deixar. Em momento algum. Até na sua velhice, na sua doença, na sua fraqueza. Ele está contigo. Ele não vai te deixar. O Senhor não vai te abandonar. Glória a Deus. Mas o inimigo, ele abandona. O inimigo, ele usa. Quando a pessoa não está sendo mais útil para ele, quando a pessoa não está mais adorando a ele, quando a pessoa não está fazendo os trabalhos para ele, ele quer destruir, ele quer matar, ele quer ameaçar. Porque o diabo, ele é o acusador. O diabo, ele é o pai da mentira. Não pense que o diabo é bonzinho. Não pense. Ele engana, ele mente, ele destrói, ele faz as almas perecer. Ele faz as almas perder a salvação. Porque ele sabe de onde ele veio. Ele veio do céu. Não somente ele, mas também os anjos que foram enganados por ele. Estão aqui, estão na terra, estão no inferno. O diabo e os anjos caídos. Porque a terra está contaminada do pecado. É destruição. Veja o que acontece na terra dia a dia. Veja as pessoas sendo destruídas. Veja a humanidade sendo destruída por falta do Senhor. Então isso é um pecado. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. A pessoa está adorando um ídolo, imagem. A pessoa está falando com imagem. Meu Deus, será que a pessoa é feito um louco? Será que o ser humano está ficando louco da cabeça de estar conversando com imagem, adorando imagem? Que cegueira maldita é essa? Que cegueira é essa? Que cegueira triste e maldita é essa? Isso é um vício maldito. Isso é um vício. O pecado torna a pessoa um vício. Preso. O ser humano falando com imagem. O ser humano adorando uma imagem. O ser humano que pensa. Aonde está o raciocínio do ser humano? Aonde está a mente do ser humano? O ser humano está perdendo o sentido. O ser humano está perdendo o conhecimento. O ser humano está se afastando do Criador para adorar imagem de escultura, para adorar falsos deuses. Estão se afastando de Deus. Estão longe e acha que está perto. Acha que tem Deus na sua vida. Acha que tem Deus no seu coração. Como é que a pessoa tem Deus no seu coração adorando imagem de escultura? Será que essa pessoa tem Deus? Com certeza não tem. Diz que tem Deus mentindo. As pessoas estão enganando ele mesmo. As pessoas estão perdendo a sua salvação. E ele sabe disso. Uma pessoa que adora imagem. Uma pessoa que tem ídolos. Qual a salvação essa pessoa vai ter? Se não se arrepender. Se não deixar as velhas práticas. Se não ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O que será dessa pessoa? O que será dessa vida após a morte? O que será? A pessoa passou uma vida adorando Deus falso, o Deus pagão.
adorando santos, imagem. O que será dessa vida após a morte? Se essa pessoa antes não ter um encontro com Jesus, se essa pessoa antes não se arrepender de toda a idolatria que fez, o ser humano tem que pensar. O ser humano tem uma vida e essa vida é passageira. Essa vida não é eterna, essa vida não é para sempre aqui na terra. Da forma que o homem veio ao mundo, ele vai. O homem foi feito do pó da terra e do pó ele tornará. O homem não vai viver aqui para sempre. O homem não é eterno aqui nesta vida. O homem será eterno após a morte. E o que será da vida dessas pessoas que adoram ídolos? É tanto tipo de ídolos. São tantos tipos de ídolos. São tantos nomes. Multidões adora, venera, nome disso, nome daquilo. Que falta de entendimento, que cegueira, como o inimigo cega as pessoas. Adorando o falso Deus. É tanto engano, tanta mentira, tanta heresia, tantas palavras misturado, verdade com mentiras. Coloca o nome de um santo, coloca o nome de uma imagem e coloca o nome de Jesus. Só Jesus é suficiente. Só Jesus é o Salvador. Ele é o intercessor. Não precisa de outro. Jesus não precisa de outro intercessor. Ele não precisa. Ele não precisa de uma imagem. Ele não precisa. Só Ele é o suficiente. Só Ele é o Salvador. Só é Ele que liberta e salva de todo o pecado. Só Ele liberta. Jesus, ele não só liberta a pessoa de imagem de escultura, não. Todo pecado, o Senhor, Ele liberta e salva. Todo pecado, eu não posso dizer todos, mas todo pecado, o Senhor liberta e salva. Só o único pecado que não tem perdão, que Jesus não pode perdoar, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todo pecado, Senhor Jesus Cristo, Ele liberta e salva. A pessoa que vive na bebida, no cigarro, nas drogas, na prostituição, no homicídio, no homossexualismo, mentindo, roubando, matando, fazendo mal ao próximo. Esses pecados têm perdão. Esses pecados, Jesus Cristo, Ele perdoa e salva. Mas o ser humano que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, infelizmente, não tem perdão. Glória ao nome de Jesus. Então a queda dos ídolos de Babilônia, os ídolos caíram, os ídolos foram carregados. E hoje tem isso. Hoje tem isso. Nas cidades, nos interior, tem isso hoje. As pessoas adorando imagem, as pessoas carregando ídolos, deuses. Meu Deus, que cegueira, que abominação. Veja Deus como tem misericórdia do homem. Como Deus tem misericórdia do homem. Mesmo o homem pecando, mesmo o homem trilhando caminhos errados. E Deus tendo misericórdia. Deus querendo salvar, Deus querendo libertar o ser humano. O homem do pecado, da idolatria. Veja que situação. Lá em Provérbios diz, Provérbios 12, verso 14, que diz: há caminhos para o homem que parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Tem pessoas que estão adorando imagem, tem pessoas que adoram ídolos, tem pessoas que adoram deuses, muitos ídolos, adoram deuses. Tem pessoas que têm no seu quarto vários deuses, várias imagens, vários deuses, mas nenhum pode salvar. Nenhum. Mas existe um que pode te salvar. Existe um que pode te libertar. O nome dele é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele.
tem que passar por ele. Ele é o Salvador. Foi ele que morreu na cruz por mim, por você, por causa dos nossos pecados. Você tem que passar primeiro por Jesus. Para você chegar no céu, para você chegar diante de Deus, primeiro você tem que passar por Jesus. Primeiro você tem que passar pelo Filho de Deus. Porque foi ele que trouxe a salvação aos homens aqui na terra. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Passe por ele. Tenha um encontro com ele. Entregue sua vida a ele. Se arrependa dos seus pecados. Confesse a ele. Confesse. Glória a Deus, aleluia. Confesse a ele. Não confesse a homens. Não confesse a padre. Não confesse o Papa. Confesse a Deus. Ele é o único que pode perdoar os meus pecados e os teus. Não um homem que é falho e pecador. O Papa é falho e pecador. O padre é falho e pecador. Você está confessando a um pecador que não pode fazer nada por você, que não pode perdoar os teus pecados e te salvar. Mas Jesus Cristo, glória a Deus, ele é o único que você pode confiar, que você pode entregar a sua vida, que você pode confessar, que você pode contar a sua vida a ele. A ele você pode contar, a ele você pode confiar. Mas a padre, mas a papa, mas o homem, não. Tem pessoas que adoram até outros homens. Tem pessoas que querem se prostrar diante de homem. Se proste, adore só a Deus. Só a Jesus Cristo Salvador. Só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, se você tem ídolos, se você adora ídolos, se você adora imagem, tire isso da sua casa. Aonde é que você quer que Deus esteja na sua vida? Aonde é que você quer que Deus esteja na sua casa, se na sua casa tem um falso Deus? Deus não habita em casa suja, templos sujos. Deus habita quando o homem se arrepende. Deus habita quando o homem tira o pecado da sua vida, do seu lar. Aí Deus habita. Deus não vai habitar na minha vida, na tua vida, a gente sujo, cheio de pecado, cheio de coisa que não presta. Como é que Deus vai habitar na minha vida? Como é que Deus vai habitar na tua vida, no teu lar? Não habita não. Primeiro você tira essas imagens, tira esses ídolos, joga fora e quebra. Isso não tem nenhum valor. Isso não tem nenhum valor. O único valor tem um Deus poderoso, verdadeiro e santo e criador. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus de Israel. Adore o Deus vivo. Adore o Deus poderoso. Adore o Senhor dos exércitos. Adore aquele que todo momento está com você. Todo momento Deus esteve com Israel. Mesmo Israel pecando, mesmo Israel se prostituindo, mesmo Israel adorando outros deuses, mas Deus sempre querendo resgatar Israel. E Deus sempre querendo tirar Israel da idolatria, da mentira, da prostituição, da desobediência. Deus sempre querendo tratar, Deus querendo sempre mudar. É hoje. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer te tratar. Deus quer tirar isso da sua vida. Essas imagens, esses ídolos. Abre a mente, abre os olhos enquanto é tempo. Porque se a pessoa perecer, se a pessoa partir, adorando essas imagens, agarrado com esses deuses, infelizmente o ser humano vai perder a salvação. Vai fechar os olhos, chegar diante de Deus. E agora? Você não adorou o Deus vivo? Você não entregou a sua vida a Jesus? Você vai perder a salvação. Porque lá no céu não entra idólatra. Idólatra. Lá entra santo. Não idólatra. Idólatra é quem adora a imagem. Que adora objeto, pessoas. Pessoas idólatras. Adore o Deus vivo. Adore o Deus poderoso. Ainda tem tempo para você.
Ainda tem tempo, tem oportunidade. Nada acabou. Não pense que ainda acabou. Você está vivo, tem oportunidade. Você pode deixar essas práticas. Você pode deixar essa falsa adoração. Ainda tem tempo. Ainda tem oportunidade para você e para muitos. Glória a Deus, aleluia, tem oportunidade para você. Deixe essas práticas. Entregue a sua vida a Jesus. Adore somente a Deus. Só Ele é suficiente. Não precisa de muitas imagens. Não precisa de muitos ídolos. Não precisa. Só Ele, só Ele. Só Ele é suficiente. Só Ele é todo-poderoso. Só Ele é eterno. Só Ele pode todas as coisas. Para que eu vou querer outro Deus? Se só Ele é suficiente. Foi Ele que fez todas as coisas. Foi Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. Para que eu vou querer outro? Se Ele morreu na cruz por mim, se Ele me salvou, só Ele para mim basta. Só Ele para mim é tudo. Só Ele para mim é suficiente. Para que eu vou querer outros deuses? Que é tudo mentira. É tudo ilusão. Tantos deuses, tantos nomes. Um Deus faz isso, outro Deus faz aquilo, outro Deus faz aquilo. Para que isso? É Deus da chuva, Deus da sabedoria, Deus do ouro, Deus da prata, Deus da comida, Deus do sol. Somente um Deus pode fazer tudo isso. O nome dele é Jesus. Só Ele pode fazer tudo isso e ainda mais na sua vida, se você crer e entregar a sua vida a Ele, confiando nesse Deus, nesse Senhor e nesse Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus. Confia em Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Ainda tem tempo, tem oportunidade. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã o que pode esperar para você. Eu não sei. Mas entrega a tua vida a Jesus. Larga essas coisas. Abandona isso. Abandona. Entrega a tua vida a Jesus. Confia nele. Ele é o único que eu e você pode confiar verdadeiramente. Eu não vou confiar em ídolo. Eu não vou confiar em imagem de escultura, não. Eu só confio em Deus. É Ele que eu posso confiar. É Ele que eu posso entregar a minha vida, as minhas dificuldades, as minhas lutas, os meus problemas. Eu tenho que entregar na mão de Jesus, porque Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para operar. Ele tem poder para curar, para sarar. Ele é todo poderoso e não existe outro além dele. Não existe outro Deus além do Senhor. Só existe Ele. Ele é todo poderoso. Ele está no princípio, está no fim. Ele é eterno. Ele não muda. Pode mudar eu, pode mudar você. Mas Deus, Ele não muda. Eu posso nascer e posso morrer e Deus não muda. Ele é o mesmo. Veja que Deus maravilhoso. Veja que Deus lindo. Veja como Deus quer cuidar de mim e de você. Deus quer cuidar de mim e de você de uma forma maravilhosa. Até na velhice. Até na velhice, Deus está cuidando de você. Deus está com você. Deus não abandonou você. Tem pessoas que abandonam, que deixam. Quando a pessoa chega à velhice, quando a pessoa chega na doença, muitos deixam, muitos abandonam, muitos não ajudam, muitos não vai nem visitar. Mas Deus, Ele está com você todos os dias, até a consumação do século, até o final, até o último dia, até a sua volta, Ele vai estar com você. E Ele vai cuidando, Ele vai te ajudando, Ele vai te sustentando, Ele vai te dando força no momento da fraqueza. Tem dias que nós estamos fracos, tem dias que nós precisamos de força, de renovo do céu. Esse renovo chega, esse renovo desce, esse renovo te abraça, esse renovo não te deixa. É Jesus Cristo, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.